Oi, gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é uma trufa de maracujá deliciosa e muito fácil de fazer. E vou te mostrar passo a passo como fazer essa trufa com um custo baixo para você vender e garantir aquela renda extra. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje! E vou começar fazendo o nosso recheio de maracujá. Para isso eu vou colocar 2 latas de leite condensado em uma panela, 2 caixinhas de creme de leite, cada caixinha tem 200 gramas, então no total foram 400, e 1 colher de sopa de farinha de trigo. Vou misturar tudo. E esse trigo no recheio, gente, é para deixar o recheio mais durinho. E se você quiser congelar ele, você tem que congelar com o trigo. Não pode congelar com amido. Já misturei tudo e agora vou levar minha panela ao fogo. Vou ficar mexendo meu recheio até chegar no ponto. Tem que mexer sem parar, gente. Meu recheio já está soltando do fundo da panela. E agora, com fogo baixo, eu vou colocar 250 ml de suco de maracujá concentrado. Só tem um detalhe, gente, esse suco tem que ser quente. Vou misturar tudo e vou continuar mexendo por mais 2 minutos. E o suco quente, gente, vai evitar que o seu recheio fique talhado. Então é muito importante que o suco esteja quente. E quando eu digo quente, você tem que esquentar ele mesmo. Não precisa ferver, mas tem que esquentar. Já se passaram 2 minutos depois que eu coloquei o suco. Tá no ponto o meu recheio. Ele tá bem cremoso. E tá soltando do fundo da panela. Agora eu vou apagar o fogo e vou esperar esse recheio esfriar completamente. Ele tem que estar bem frio para poder rechear a nossa trufa. Vou passar meu recheio para um pote de vidro. Vou colocar um saquinho em cima dele, só para não criar aquela película que fica em cima. Com o saquinho não cria, gente, então é muito importante. E agora é só esperar esfriar. E para casquinha eu vou usar chocolate fracionado. Eu estou usando o blend, gente, que é aquele que é meio amargo e meio ao leite. Eu uso chocolate fracionado para fazer as casquinhas da minha trufa porque ele não precisa de temperagem. Então fica muito mais fácil para trabalhar com esse tipo de chocolate. E também porque é o ideal para fazer casquinhas de trufa e bombons. Cada quadradinho desse tem 100 gramas. Eu vou precisar de 700 gramas. E para raspar, gente, é muito fácil. Eu vou separar porque facilita mais o trabalho. Você vai raspando assim, ó, com a faca mesmo. É bem fácil. E quanto mais raspadinho ou pequenininho, vai ser mais fácil na hora de derreter o chocolate. Aí você vai fazer esse processo com todo o seu chocolate. Tudo que você for usar no chocolate, certifique que esteja bem sequinho. Faca, prato, que não pode misturar água com o chocolate, porque senão ele vai manchar o seu chocolate. Já piquei todo o chocolate, tá bem picadinho, ó. Tá bem raspadinho na verdade, ó. Agora eu vou passar tudo por uma panela ou um potinho de vidro e eu vou derreter o meu chocolate em banho-maria, mas você pode derreter também no micro-ondas. Agora eu vou levar meu chocolate ao banho-maria. E para você derreter o chocolate no micro-ondas, você vai colocar tudo num potinho de vidro e vai levar de 30 em 30 segundos. Coloca 30 segundos, tira, dá uma mexida. Por que não pode colocar tudo de uma vez? Para não correr o risco de queimar o seu chocolate. Por isso que você tem que fazer aos poucos. A água do banho-maria já começou a ferver. Agora eu vou deixar no mínimo e vou colocar o meu chocolate. E agora é só esperar ele começar a derreter. Meu chocolate já derreteu e agora eu vou fazer as casquinhas da minha trufa. E eu uso essa forminha para fazer a casquinha da minha trufa. É uma forminha de silicone. Ela é da BWB SP41. Esse é o modelo dela, gente. Ela é de 11 gramas.
E ela é muito mais prática, porque você vai colocar o chocolate aqui dentro e já vem com a outra parte e você não precisa ficar fazendo aquele monte de vezes, de ir na geladeira e voltar. É só uma única vez. Colocou o chocolate aqui, colocou a outra parte da forminha, leva na geladeira uma vez só. Facilita muito o nosso trabalho. E ela não é muito cara. Em média tá R$6 cada forminha dessa. E você usa, lava e pode usar várias vezes. E um detalhe dessa forminha, ela tem um risquinho. Eu vou colocar chocolate até o risco, não pode ultrapassar esse risquinho não. Vou colocar chocolate até o risquinho que eu mostrei para vocês. Coloquei, é só espalhar, ó. Veio até o risquinho, tá no ponto. Eu coloco o chocolate no fundo, depois vem com uma colherzinha só espalhando, ó. Aqui no fundo mesmo, não na parede. É só para arrumar. Já enchi toda a minha forminha e agora eu vou dar só uma batidinha, ó, para tirar o ar, bem de leve. Aí vou vir com a parte do silicone, vou colocando aqui dentro da minha forminha. Aqui é só encaixar nesse momento. Já encaixei em todas, aí vou vir com a outra parte da minha forma. E é só empurrar. Essa outra parte da forma pressiona o silicone e quando o chocolate secar, a casquinha vai ficar toda por igual. Depois disso, é só virar, ó, de uma vez só. E assim eu vou levar à geladeira. Geladeira, gente, é 15 minutos. Quem quiser pode botar também no congelador, que vai ser mais rápido, vai ser 10 minutos. Só tem um problema, no congelador a trufa soa muito. Agora eu vou levar a minha trufa para a geladeira. Minha casquinha já ficou 15 minutos na geladeira e ela tá boa quando chega nesse ponto, gente. Quando fica esbranquiçada. Agora eu vou virar. Vou tirar o silicone para poder rechear as minhas casquinhas. E para tirar o silicone é muito fácil. Vou puxar a abinha dele, vou colocar um dedo aqui no meio só para segurar a minha casquinha e vou puxar facilmente, ó. Ele sai muito fácil. Olha como fica a casquinha, gente. Vou botar aqui de novo, porque eu vou rechear ela. O meu recheio já está completamente frio. Olha que lindo que fica. E agora eu vou rechear minhas casquinhas. Vou pegar com a colher, com a ajuda da outra, eu vou depositando lá no fundo. Depois é só espalhar bem. Detalhe, gente. O limite do recheio é aqui, ó, no limite da bordinha da casquinha. Não é da forminha. Essa parte de cima ainda vai vir a parte que vai ser a tampa da casquinha. Então, o recheio vem até a bordinha dela, ó. Bordinha da casquinha e não da forminha. Tá vendo o que eu falei pra vocês? Da bordinha da casquinha, ó. Esse é o limite do recheio. Já coloquei o recheio na minha casquinha e agora eu vou vir com o chocolate derretido novamente para fazer o fundo, para fazer a tampinha. Coloquei o chocolate, ó, só espalhar. E aí sim, eu venho até a bordinha da forma. Agora eu vou acertando com a ajuda de uma colher. É bem fácil. Coloquei a tampa das minhas trufas,
Agora eu vou levar na geladeira novamente por mais 15 minutos, só para secar esse fundinho. Depois que eu botei a tampinha, passou já 15 minutos e já tirei da geladeira, ó. Já tá bem durinha a tampinha. Agora eu vou pegar uma folha de papel manteiga e vou virar. Também pode fazer isso no papel alumínio. E é só tirar a forminha. Essa rebarba que ficou, a gente corta com a faquinha. É só ir acertando. E olha como fica bonitinho. Essa aqui já saiu quase certinha. Aí vem bem devagar. E já tá pronta. Essa é a embalagem que eu vou usar para as minhas trufas. Medida dela, gente, 14 por 15. E fica assim, ó. Elas já são próprias para trufas e bombons. E você acha facilmente em qualquer loja que vende produtos para festa. E agora eu vou embrulhar para você ver. Para embrulhar é muito fácil. Peguei minha trufa, coloco de cabeça para baixo e vou embrulhar como se fosse uma bala. Virei. E aqui é só girar. Girei de um lado, depois venho e giro do outro. É muito fácil e prática essa embalagem. Minha trufa já está pronta e agora eu vou cortar uma para você ver como ficou essa delícia. E olha como fica, gente. Olha que maravilha. Com certeza vai ser mais um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 29,00. Renderam 40 unidades. Então, 29 dividido por 40, cada um vai sair a 73 centavos. Sugestão de venda, R$ 2,00. Lembrando que o valor de custo da receita é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. E a validade dessa trufa são 3 dias na temperatura ambiente. Na geladeira, gente, pode ficar até 15 dias. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!